ser a ti, ó Senhor, se rende o que sou. É teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende o que sou. É teu. De fato, eu fiquei, Nelma está lá 15 dias, né? Vai fazer segunda-feira. Eu confesso que a primeira semana, eu falei assim, tá dando para levar. Mas a segunda semana em diante, Jesus, eu falei assim, Senhor, quando o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Irmãos, agora tem outra coisa também. Gente, como mulher trabalha. Ó, sério? Irmãs, tem que inventar um outro nome. Olimpíada não funciona, nem Paralimpíada para vocês. É um negócio... Olha, eu fiquei esses dias em casa. Quando eu olhei para a máquina de lavar roupa, ela olhou para mim, eu olhei para ela olhou para mim, eu vi aqueles trocentos botões. Aí eu falei assim, e agora? E eu coloquei lá para funcionar, enfim, eu fui fazendo lá minhas coisas, né? E mesmo fazendo o máximo para não comer em casa, né? E a gente saindo para comer fora, na casa dos filhos, né? É bom ter filhos por causa disso também. Mas sempre parece louça, né? Irmãos, eu nunca lavei louça. Acho que a minha digital está indo embora com aquele negócio. É um esfrega lá que não tem mais tamanho. E eu descobri uma coisa. Teve um dia que eu falei assim, não vou lavar não, vou lavar depois. Aí depois eu cheguei, depois. Aí acumulou. E quando eu descobri, eu tipo assim, gente, eu fiquei com dor nas costas aqui, comecei a fazer exercício. Aí hoje, na hora do almoço, eu já fui mais esperto. Logo quando acabei de almoçar, eu falei assim, vou zerar agora. Então, mulheres, parabéns, viu? Parabéns, parabéns. Aquela coisa, você trabalha? Não, trabalho não, trabalha sim. Trabalhe muito. Deus abençoe sua vida. E, de fato, eu vou reencontrar com o Nelma, né? Foi um período muito bom também lá para os irmãos lá da Bahia, que puderam absorver bastante dela nesses dias, mas amanhã a gente encurta essa distância, em nome de Jesus. Ora aí, irmãos, ora mesmo, porque estou precisando. Ela não deixa de mandar os avisos. Não, e pior é isso. Pior. Ela disse, nós esquecemos umas coisas. Ó, tem uma blusinha que fica... Irmãos, onde é que estão essas coisas? E eu procurando, mandava foto. Ela, essa não. Mandava, essa não. Eu falei assim, gente, não sei. Armário, eu quase não mexo nas gavetas dela, porque não tem nada a ver com as minhas, claro, né? E, de repente, eu falei assim, é um segredo de justiça esse negócio, para descobrir. Mas eu ia falar uma outra coisa que me fugiu. Mas não tem problema, ok. Vamos seguir em frente. Sim, ela não deixa de ficar mandando os avisos, né, com relação aí à rede das mulheres, e pede para avisar as mulheres, porque tem um passeio, né, que as mulheres vão fazer agora em setembro. 1º de outubro, né? 1º de outubro. Ela vem antes, claro, né? Mas 1º de outubro é o período aí do passeio de vocês, e ela pede para avisar as mulheres que tem as parcelas aí que precisam ser pagas e resgatadas para que no período aí da saída tudo funcione corretamente. Então fica só essa lembrança que ela fez para passar para vocês. Bom, queridos, ao longo desses últimos 2 dias, né, sexta e sábado, nós tivemos a oportunidade de passar por uma imersão.
uma imersão no sentido de um lavar completo. E a palavra de Deus, ela é comparada à água, à fonte de águas. E essas fontes de águas não apenas elas operam na gente por dentro, mas também opera por fora. Porque se muda por dentro, tem que mudar por fora. Se há um novo viver por dentro, esse novo viver tem que se manifestar por fora. Porque não há como existir nova vida sem que ela, de fato, expresse essa novidade de vida. E durante esses dias, diferentemente do que alguns pensam, não foi um evento apenas para a juventude incendiada, para os jovens da igreja. Foi um evento para toda a igreja, foi um momento para toda a igreja. E felizes aqueles que puderam participar, felizes aqueles que puderam se expor, felizes aqueles que puderam fazer renúncias. Como no dia de ontem, parecia que a gente não acabava mais. E alguns até podem pensar, mas tem coisas aí que eu nunca vivi, eu nunca pratiquei, nunca me envolvi. Talvez você não. Mas pessoas da sua casa, seus ascendentes aí, devem ter se envolvido com isso. Já contei aqui uma ocasião numa ação de libertação sobre a vida de uma pessoa, e o demônio ali, não resistindo, não querendo sair, ele disse, eu não quero sair. Mas por que você não quer sair? Ele disse, porque eu estou há 300 anos nessa casa. Irmãos, é claro que aquela pessoa não tinha 300 anos de vida, né? Óbvio. Mas do que ele estava falando? Pai para filho. Amém? Heranças, iniquidades, vão se transferindo de pai para filho, como um DNA espiritual, só que é claro, das trevas. E o demônio falou, estou há 300 anos nessa casa. Mas ok, acabou o governo dele naquela casa. E em nome de Jesus acabou todo e qualquer ambiente de governo sobre aqueles que se expuseram nesses dias dessa conferência. Sou tua casa na terra. E eu creio que uma das coisas que me marcou, entre todas as palavras que foram ministradas, é claro, mas também um dos cânticos que nós aqui cantamos. E eu quero até me emocionar aqui, porque quando o cântico, a letra fala, sou tua casa na terra. Como é que é mesmo a primeira frase? A casa do Deus Altíssimo eu sou. Você pode repetir isso? Agora, repita novamente, mas refletindo sobre o que você falou. Parou para perceber, irmãos, o quanto valioso, o quanto importante, quanto extraordinário é isso? Deus declarar que eu e você somos a casa dele na terra. De que o nosso andar é o andar dele na terra. Que o nosso olhar é o olhar dele na terra. O nosso tocar é o tocar dele na terra. E quando a gente faz essa introspecção do que essa expressão declara, eu creio que a gente vai ser muito mais cuidadoso no nosso andar, cada vez mais cuidadoso no nosso olhar, enfim, em todo o nosso funcionamento de vida. Porque afinal, em nome de Jesus, seremos genuinamente a casa de Deus na terra. Amém, amados? E quando eu pensei nessa noite, e do que ministrar hoje, eu lembro sempre do ponto original. Deus nunca vai alterar o seu plano. O plano que Deus estabeleceu desde a fundação dos séculos, Ele vai cumprir até o final. De geração em geração, Deus tem falado as mesmas coisas. Mas eu tenho convicção muito clara de que nós estamos vivendo, se não é a última geração, nós somos das últimas gerações sobre a face da terra. E como nunca antes a gente tem ouvido, não apenas aqui, mas principalmente quem tem um olhar um pouco mais amplo, é o que Deus está falando
para aqueles que estão com seus ouvidos ligados no trono. E a fala de Deus, a fala do Espírito nesses dias é voltarmos às nossas veredas antigas, é voltarmos aos nossos valores que nunca antes deveriam ser deixados no que diz respeito à realidade que em Cristo Jesus nós passamos a ser. Diante de todo esse ambiente de modernidade, diante de todo esse ambiente de tecnologias que muitas vezes talvez competem com a qualidade de vida que nós podemos viver diante de Deus, nós podemos, como o apóstolo Valmer hoje nessa manhã estava falando, nós podemos e nós devemos superar todos esses limites. Limites esses que nos foram impostos. E que eu e você, mais do que nunca, a gente tem que decidir o que de fato nós vamos fazer com tudo aquilo que nós ouvimos nesses dias. Porque a palavra diz que melhor seria que a gente não tivesse ouvido. Parou para pensar nisso? A Bíblia diz que melhor seria que a gente não tivesse ouvido do que ouvir e não viver aquilo que a gente ouviu. Então, durante esses dias, aqueles que estiveram aqui e também aqueles que não estiveram, todos nós estamos comprometidos, porque a palavra de Deus é o testemunho de Deus na terra. Por mais que você não tenha estado aqui esses dias, a palavra de Deus está falando. E ela falou a nós. E hoje nós temos que caminhar debaixo de uma convicção de que o que Deus falou não foi mais uma conferência, não foi mais um registro que daqui a pouco vai ficar para trás, lá no perfil do Facebook. Mas é algo que o Senhor implantou no meu coração, eu não sei quanto ao seu. E se Deus implantou, irmãos, isso vai produzir uma explosão da manifestação daquilo para o qual nós fomos chamados nesse tempo para viver. E isso significa voltarmos ao plano original. Nós fomos criados, lá no princípio, a imagem conforme a imagem e a semelhança de Deus. E o que Deus faz, Ele não anula. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E de uma forma mais coloquial, de uma forma mais informal, uma tradução dessa imagem e semelhança é sombra e forma. Fomos criados conforme uma imagem que é projetada. E quando você projeta uma imagem, você vê os contornos. E a forma, ou a forma. E ali Deus estava se revelando no primeiro momento como seriam esses seus filhos na terra. Filhos legítimos. Filhos autênticos. Filhos que revelam o seu Pai. Nós temos hoje aqui em Terra Fértil inúmeras famílias que têm os seus filhos recém-nascidos ou já com os seus primeiros meses de vida ou até anos. E eu fico observando e não há dúvida de olhar, por exemplo, o Davi e não ver Fábio ou Érica. Não tem como negar que aquele filho, ele reflete de uma forma muito, muito clara. Eu estou falando dentro de um ambiente biológico, a perfeita expressão das características daqueles que o geraram. Estava vendo hoje, bebê de Daniel e Carol, a mesma coisa, a gente olha para aquele menininho, é Davi também? Daniel, Samuel. A gente olha para Samuel e vê perfeitamente os contornos. Claro que ele não é um ser igual ao seu pai, exatamente igual à sua mãe, mas ele tem características que refletem. Quando Deus criou o homem, Ele criou neste homem, Ele transferiu neste homem características que seriam incapazes de não serem percebidas. E qual é a obra do Espírito Santo de Deus nesses dias? É tomar esta casa, este lugar de habitação,
que durante os tempos que se seguiram, foi sendo mudada, foi sendo alterada. E chegou um momento que aquela casa que hoje, por exemplo, está presente, ela já não reflete mais aqueles seus contornos originais. E a obra do Espírito é nos levar exatamente àquilo que de fato nós fomos criados. A palavra diz que fomos criados para o louvor da sua glória. Mas não é qualquer casa que vai expressar esse louvor e a glória de Deus. Em qualquer lugar. Por exemplo, um segundo exemplo. Existe uma rede de fast food que é o McDonald's. E você vai no McDonald's aqui no Rio de Janeiro, você vai lá no extremo lá da Paraíba, o mesmo McDonald's está lá, é o mesmo produto, é o mesmo sabor, a mesma característica. Você sai daqui, você vai lá para a Europa, você vai no McDonald's, e você vai comer as mesmas coisas, com o mesmo sabor, com as mesmas características. Isso é claro que produziu um grande sucesso dessa rede, e onde quer que você esteja, você comendo aqui, estando lá, você vai comer com o mesmo sabor, com pouquíssimas diferenças. Ou seja, há uma identidade que não se permite por parte daquele que construiu essa rede de franquia, que alguém adultere, faça a sua própria inclusão, modifique o sabor, modifique a aparência, modifique o layout. Não tem que ser exatamente igual, tem que seguir o padrão. E o chamado do Espírito para nós nesses dias é voltarmos ao padrão da casa que o Senhor edificou. E não uma casa, por mais bonitinha que ela seja, não é essa casa original. Temos que ser a casa de Deus, conforme Ele estabeleceu. Uma casa santa, uma casa de luz, uma casa de vida, uma casa de paz, uma casa onde Ele governa de fato. O inimigo pode levar tempos e anos para corromper, como ele tem corrompido muitas casas, vidas. Mas Deus, no estalar de dedos, muda tudo. Nós estamos aqui, irmãos, como corpo de Cristo, falando do poder de Deus para restaurar esta casa desordenada, mas que tem, como muitos acharam, uma aparência tão bonitinha, tão colorida, mas confusa, disforme. Uma casa que tem contornos que são semelhantes àquela, mas o seu conteúdo é diferente. E às vezes nós estamos muito envolvidos no contorno, mas não na essência. Deus estabeleceu princípios que os tempos não têm autoridade para mudar. Que instituições chamada igreja não têm autoridade para mudar. De princípios que não podem ser mudados. Então, como reconhecermos o padrão? Voltando novamente para os valores, para os princípios. Voltando para aquilo que de fato fomos constituídos. E o Espírito Santo de Deus pairando sobre a terra está gerando, como gerou aqui nesses dias. E não há casa que seja reformada, seja restaurada aos seus valores originais, sem que primeiramente a casa seja limpa. Agora a limpeza que foi feita para ontem. Amanhã, durante essa semana, nós vamos novamente produzir lixo, assim como a gente produz lixo na nossa casa. Assim como a gente come e tem que lavar louça, como eu citei aqui antes. Então a todo momento tem lixo, e onde tem lixo, se a gente não cuida do lixo, gera mau cheiro. E se gera mau cheiro, logo vem os predadores. E daqui a pouco aquele lugar que era um lugar habitável, se torna um lugar inabitável. Um lugar que veio para ser um lugar de habitação, se transforma num lugar que, se eu e você não conseguimos habitar, imagina o Senhor.
Muitas vezes as nossas experiências, aquilo que falaram a respeito de nós, as nossas heranças espirituais, foram como que desviando a minha vida e a sua vida para aquilo que era o plano original de Deus. Homens e mulheres santos, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres de uma casa, com uma casa estável, de família estável, de pais transferindo a graça e a unção de Deus sobre os filhos, de filhos sendo criados debaixo da autoridade, de filhos sendo formados com uma identidade santa, mas isso tudo foi deformado por coisas que fizeram, por coisas que falaram. Mas essa noite, irmãos, tem uma voz do céu, que vem em contraste à voz desse mundo, que disse muitas vezes que nós não seríamos capazes, de que nós não estamos em condições de fazer, não podemos ser felizes, não podemos ser bem-sucedidos. Isso são as vozes que falam essas coisas. Uma vez, Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: o que dizem os homens que eu sou? E a resposta dos discípulos começou a produzir. E eles disseram assim: olha, uns dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem que, enfim, você é um dos profetas aí. Jesus pergunta assim: isso aqui é o que os homens estão falando a respeito daquilo que eu sou. Esses dias foram dias de sermos restaurados e alguns aqui serem reafirmados na sua autêntica e original identidade. Não interessa o que os homens dizem. O que os homens dizem, eles não dizem debaixo de revelação, eles dizem debaixo do seu entendimento daquilo que eles veem. Até que Pedro vira-se para Jesus e disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és a realidade viva daquilo que Deus falou no passado. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E nesse momento Jesus vira-se para Pedro e diz assim: Simão Pedro. Simão Pedro. Jesus usa os dois nomes. O primeiro nome, o nome que era conhecido, Simão. E o segundo nome, o nome que Pedro passa a ser reconhecido no presbitério ou entre os discípulos. Diz a ele: Simão Pedro. Sabe o que quer dizer Simão? Simão é aquele que ouve Deus. Esse nome quer dizer aquele que ouve Deus. E Pedro? Quem é? Quem lembra? Pedra ou rocha. Então aquele que ouve Deus é rocha. Alô? Aquele que ouve Deus, e Deus tem falado, e Deus falou aqui durante esses dias. Aquele que ouve Deus é rocha. Sua identidade, diga: eu sou rocha. Diga: eu sou aquele que ouve Deus. Diga: eu sou rocha. Quem é rocha permanece. Quem é rocha é inabalável. Quem é rocha não é levado pelo vento. Quem é rocha não é levado pelo modismo. Quem é rocha não é levado pelo oba-oba. Quem é rocha está firme. E quem está firme sustenta. É capaz de produzir uma ação que vai levar com que outras vidas sejam muitíssimo abençoadas. Queridos,
Nós temos sido chamados, nós temos sido ministrados nesses dias, nessa conferência. E mais uma vez, me reportando aquilo que o apóstolo Valmer disse, conferência é o ato de conferir. E como você faz uma conferência, você parte daquilo que é certo para identificar erros. Então, no ato de conferência, nós estamos sendo expostos a ser identificado em cada um de nós erros, equívocos que precisam ser mudados. Então essa conferência, eu creio que erros foram retirados, acertos foram reafirmados, e no balanço final, nós vamos sair daqui, nesse dia, com uma condição muito maior, muito melhor, de filhos de Deus, originais, autênticos, que vão engrandecer o seu nome, que serão rocha, que não serão areia, que não serão pessoas movíveis, mas sim pessoas firmes em Deus, capazes de realizar aquilo para o qual fomos constituídos. Amém, amados? Oh. E não há como a gente passar por todos esses processos de cura, processos de libertação, e a gente não pensa que está sendo só liberto aquele que, porventura, que manifestou uma opressão ou uma possessão. Somos libertos quando nosso entendimento muda. Somos libertos quando nós somos confrontados pela palavra e você então diz: Senhor, eu me arrependo, agora eu vou viver assim como a tua palavra diz. Isso é libertação. Quantos foram libertos que estavam aqui? Aleluia! Eu fui liberto. Aleluia! E a libertação que operou-se sobre a minha vida e sobre a tua vida nesses dias é para que a gente agora ande em novidade de vida. Há uma nova unção, há um novo nível que Deus escalonou você, o que significa você terá capacidades maiores, mas também enfrentamentos maiores. Mas nós estamos avançando, nós estamos crescendo, ao ponto de dizer: sim, Jesus, pode vir, eu estou pronto. Oh, que coisa linda isso, irmãos. Oh, queridos, não significa dizer que nós somos infalíveis, não. Mas a gente ser capaz, você ser capaz na sua capacidade de perceber quem é você como indivíduo, quem é você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ao ponto de dizer: Senhor Jesus, pode vir agora. Eu estou pronto para me encontrar contigo. E quem é que está pronto para se encontrar com o Senhor? É aquele que anda debaixo de arrependimento, é aquele que anda debaixo de confissão, é aquele que sabe que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, mas não ignora as astutas ciladas do maligno. É aquele que sabe que pode vencer o pecado, porque você foi livre do pecado, livre do diabo, livre do mundo, para viver agora nessa nova realidade. Você tem toda a capacidade dos céus. A casa foi restaurada. E tem uma cruz aqui, ó. E se tem cruz, tem sangue. E se tem sangue, tem ressurreição. Oh, aleluia! Glória a Deus. Tem ressurreição dentro de mim. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. Aplauda Ele mesmo. É Ele que produziu isso dentro de mim, dentro de você. Tem uma ressurreição aqui dentro de mim, de você. Tem muita coisa para a gente ser mudado. Mas glória a Deus, nas coisas que fomos confrontados, naquelas que nós fomos levados àquele lugar estreito, como diz o estreito de Jeová. A gente sai dali, nós estamos saindo daqui nesse domingo, com a nossa cabeça erguida, podendo dizer: agora mudou. Agora sou eu que resisto ao diabo e ele foge de mim. Cutuca teu vizinho.
Quem é que está fugindo, você ou o diabo? Diga, quem está fugindo é o diabo. Ele vai procurar quem está de bobeira, irmãos. A Bíblia diz que ele veio sobre Jesus, tentou a Jesus e viu que não dava para entrar. Tentou enganar, tentou usar de artimanhas. Mas Jesus estava cheio do Espírito, cheio da palavra. Diga, cheio do Espírito, cheio da palavra. Você sabe o que é cheio? Cheio, não tem lugar para nada. Está cheio. Não tem lugar mais para o pecado na sua vida. Está cheio do Espírito. Não tem lugar mais para uma vida meia boca. Está cheio da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que o diabo se ausentou até um tempo oportuno. Por isso que a palavra diz, vigia e ora. Porque o diabo vai procurar o tempo oportuno. Mas quando ele encontrar o tempo oportuno que ele vier contra você, que haja luz, que haja luz, que haja luz. Que é o tempo oportuno, é aquela bobeada. Aquele resvalar do pé. Mas eu creio, irmãos, eu creio. Levante a sua mão direita, por favor. Diga, eu estou crendo junto. Diga, à medida que Jesus voltar, à medida que Jesus estiver voltando, a proximidade da sua chegada, cada vez mais, a minha santidade será visível aos meus olhos e aos olhos daqueles que me rodeiam. Eu creio, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio. A gente canta aqui, é possível viver em santidade. Eu concordo com a Neise, né? Menos pula-pula. Porque eu estava vendo a hora que iam acertar aquela unhazinha que só eu escondo ela. Casa limpa, casa varrida, casa ornamentada. Mas tem que ser cheia. E essa casa ser cheia é muito mais do que a gente vir para um culto. A casa ser cheia é muito mais do que a gente participar de um momento de adoração assim, uau! Pop rock, como o Galber gosta. Uma casa cheia é uma casa constantemente cuidada. Eu não tenho como, o meu exemplo maior é minha esposa, minha mulher, Nelma. Vai ficar gravado para ela ouvir. Salmo 25, versículo 14. Tome sua Bíblia, vamos lá. Salmo 25, versículo 14. Essa palavra diz que a intimidade do Senhor. Salmo 25, 14. Você achou? Você achou? Quem achou, diga, santidade. Glória a Deus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. É isso tudo aí que você leu. Cada um está com uma versão, né? A King James atualizada diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem. A estes ele dará a conhecer a sua aliança. A NVI diz, o Senhor confia os seus segredos. Que coisa linda, irmãos. Irmão, peraí, por favor, para o culto agora. Tem coisas que Deus quer revelar, não apenas sobre Ele, mas sobre você. Sobre mim, tem coisas que Deus planejou e Ele quer transferir isso para a gente.
Mas ele diz: é só para os meus íntimos. As coisas que Deus quer te falar, Ele não quer falar em público. Aquilo que Ele quer falar na intimidade. Aqui nós estamos no grande ambiente público. Claro que Deus fala. Mas essa palavra diz que é bom estar no ambiente público, onde Deus está falando a todos. E é claro, naquilo que você ouve, Deus acaba falando especificamente a você. Mas é diferente, irmãos, quando a gente começa a construir um lugar de intimidade. Uma casa, ela é feita de vários cômodos, vários lugares. Não é usual a porta de entrada ser no quarto. Normalmente, a porta de entrada de uma casa é onde? Na sala. Para aqueles mais íntimos, eles nem entram pela sala, eles entram logo pela cozinha. Cada ambiente foi feito para um propósito. Então, o lugar da intimidade do casal é do quarto. Usualmente falando, né? Desde se entregou. Oh, Jesus, daqui não é encontro de casais ainda. Aliás, o encontro de casais está chegando aí, viu, gente? Vai ser extraordinário. Prepare-se, talvez a gente seja arrebatado lá. Tem alguém dizendo assim: acho que eu não vou então não. Então, cada cômodo da casa tem a sua especificidade. É preparado de uma forma adequada para aquele momento. É por isso que o relacionamento de Deus com o homem, Ele usa a figura do relacionamento do noivo com a noiva. Por isso que Deus, quando fala do relacionamento, Cristo fala do relacionamento dele conosco, Ele fala do relacionamento de Cristo e a igreja como um matrimônio, como um casamento. Queridos, mais uma vez, dentro daquilo que é usual, deixe de lado a Neise, a geração dos descendentes é feito na intimidade. Sim ou não, Roger? Recebeu a palavra, né? É feito na intimidade. É na intimidade que gerações vão sendo formadas. Irmãos, o natural é uma réplica daquilo que é espiritual. Deus está gerando dentro de cada coração de homens que buscam, homens e mulheres que buscam a Ele, no lugar da intimidade, gerações. O Senhor disse para Abraão: Abraão, gerações virão de ti. Deus falou isso com Abraão em que lugar? No meio da multidão? Não, no lugar secreto, no lugar individual, no lugar da intimidade. E Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Eu vou abençoar aqueles a quem você abençoar. Ou seja, o que Deus está falando para Abraão, que Deus iria abençoá-lo também, na medida que ele fosse bênção. Então, o propósito de Deus é que Abraão fosse uma bênção, que Abraão entendesse o seu propósito. Quando ele entendesse o seu propósito e começasse a viver assim, ele experimentaria o favor de Deus. É diferente daquilo que as pessoas, de uma forma geral ou mais ampla, no meio evangélico pensam, de apenas receber a bênção de Deus. E Deus está dizendo: sê tu uma bênção. Quando você se dispor a ser o meu canal para gerar vidas conforme o meu caráter que está em você, eu vou te abençoar. Ninguém vai poder resistir a você. Onde você pisar a planta do teu pé, esse lugar será Manaim, será acampamento do Senhor. Ou seja, há uma resposta de Deus quando nós somos uma casa íntima para Ele.
Irmãos, não vai adiantar nada essa conferência se a gente sair daqui e continuar o relacionamento da intimidade com Deus com aquelas merrecas de tempo. Aquele lugar de oração, Jesus falou, entra no teu quarto. Do que Jesus estava falando? Ele não está falando que o quarto tem um lugar mais santo, mas o Senhor está falando, vem para a minha intimidade. Vem para o meu lugar secreto. Vem para o meu silêncio. Normalmente, antigamente, na sala se colocava televisão. Hoje tem televisão até no banheiro, né? Mas o lugar secreto, tem algumas pessoas, alguns casais, na minha casa tem, no quarto tem televisão. Mas tem alguns casais, e eu os aprovo, que eles não colocam televisão dentro do quarto. É uma forma deles de se disciplinarem. Não estou dizendo que isso aí é um princípio que tem que funcionar para todo mundo. É uma forma deles de se disciplinarem para aquele lugar ser de uma forma mais favorável, mais reservado. Mais para o casal conversar. Mais para o casal conversar com o pai. Queridos, o tema dessa conferência é: sou tua casa na terra. Na casa tem o lugar da intimidade. Você é a casa de Deus. Você tem que reconstruir o lugar da tua intimidade com Deus. Você tem que reconstruir, saindo daqui nessa noite. Se você é casado com a tua esposa, mas você vai ter que lidar com a sua individualidade também. Você vai ter que reconstruir a sua devocional com Deus. Ah, mas eu tenho que acordar cedo. Acorda mais meia hora. Ah, mas enfim, irmãos, é a nossa subsistência. Nele existimos e nele nos movemos. Nele quem? Na intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor. Como eu posso dizer que eu amo alguém se eu não compartilho de tempo com esse alguém? E se eu não compartilho com esse alguém, esse tempo, como eu vou conhecer esse alguém? Como esse alguém vai conhecer a mim? Quando é que um casamento começa a ruir? É quando o casal já não tem mais a intimidade, a fala, a comunicação. Eles já não se relacionam com profundidade, e sim superficialmente. Irmãos, um culto de noite na igreja, o fim de uma semana, isso pode ser um relacionamento superficial. E o Senhor não quer que eu e você sejamos, entenda a expressão, e a expressão é exatamente essa, um amante que de vez em quando dá uma chegada. Mas o Senhor diz, vem minha noiva, vem me encontrar. Porque Ele já está esperando. Ele já chegou. Ele já está no nosso meio. Ele já está no nosso meio. Então vamos reconstruir a casa. Vamos restaurar o lugar da intimidade. Vamos restaurar o lugar da oração. Vamos restaurar o lugar da palavra. Vamos restaurar o lugar da oração com os filhos. Vamos restaurar o lugar da intimidade, sem o qual terá sido mera perfumaria isso tudo. Diga assim para o teu vizinho, a palavra de Deus é prática. Pode colocar aquela imagem, por favor? Vocês viram uma imagem? Está lá o texto em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Não coloquei a citação, mas você... Tá bom, só essa iluminação é suficiente. Aí você tem uma figura do tabernáculo. Eu disse uma figura do tabernáculo. Diga, o tabernáculo. Mas você tem uma figura
uma seta que aponta para o santuário. Uma coisa é tabernáculo, outra coisa é santuário. Não são sinônimos, são diferentes. O tabernáculo era o todo, e principalmente essa parte anterior aqui, que era chamado lugar santo, e o lugar mais externo, onde está aquela figura ali do sacerdote, aqui na frente da entrada, que era o chamado lugar, ou átrio exterior. Nesse lugar chamado átrio exterior, nesse lugar chamado lugar santo, era um lugar onde muitas pessoas adentravam. O sacerdote, lembre-se de Arão como o primeiro sacerdote, os seus 2 filhos, eles estavam ali fazendo as coisas, os levitas, a tribo de Levi, ali operando também nesse lugar. Mas havia um lugar, e esse lugar era o lugar da intimidade. Esse lugar era o lugar chamado Santos dos Santos. Daí porque o nome santuário. Não era um lugar de acesso de muitos. Na antiga aliança, numa população no deserto de mais de 5 milhões de pessoas, só um entrava no santuário. Os que gostam de estudar, vão ler no Strong, você vai ver 2 expressões diferentes. Eu tenho aqui, mas não vem ao caso de citar. Tabernáculo quer dizer morada, casa. Mas dentro de uma casa tem um lugar íntimo, sim ou não? O tabernáculo é uma casa. O tabernáculo, que sou eu e é você, é uma casa, mas tem um lugar íntimo. Tem um lugar íntimo que é só você e Deus. E nesse lugar chamado santuário, e repito aqui mais uma vez, santuário não é sinônimo de tabernáculo, nem vice-versa. Tabernáculo é o todo, santuário é o lugar íntimo. E num povo, numa população de mais de 5 milhões, que eram os hebreus que haviam saído do Egito. Posso desligar isso aqui? Se desligar, vai apagar aqui a casa. Não, não apaga a casa não. Não, apaga a casa não. Não. Vai apagar a casa, não vai, Daniel? Não, deixa a casa acesa, Daniel. Se eu tropeçar, tu me socorre. Então, nesse santuário, era o lugar onde apenas uma pessoa entrava, que era Arão, o sumo sacerdote. Ninguém entrava nesse lugar, só Arão. Mas você lembra que quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, ou seja, mostrando que não é homem que interviu, foi Deus que interviu e rompeu a separação. E agora Ele está dizendo: eu quero ter intimidade com todos. É Deus dizendo: eu quero intimidade com você, adolescente. Eu quero ter intimidade com você, mulher já madura. Eu quero ter intimidade com você, homem. É Deus rasgando o véu do santuário. E deixa só te mostrar uma coisa. Te fazer conhecido uma coisa. Em Jerusalém está havendo os preparatórios para a reconstrução do 3º templo. O 3º templo sendo reconstruído, vai ser reconstruído. Todas as peças estão aprontadas. E essa peça que você vê, esse azul púrpura, eu não vou entrar em detalhes sobre o tabernáculo em si, mas a gente está falando daquilo que Deus falou lá em Êxodo capítulo 25. Me faça um santuário, porque eu quero habitar no meio de vocês.
no meio, é no lugar mais interior. Deus não quer habitar na periferia da nossa vida. Deus não quer habitar, e esse habitar é agir e fazer apenas nas questões da nossa saúde, do nosso emprego, dos nossos relacionamentos, apenas nas nossas demandas. Não, Deus deseja que a gente desperte e faça algo vivo, de que nós o amamos, não pelas coisas que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Intimidade. Intimidade não vem num oi. Tem pessoas que têm prematuramente, tanto moças como rapazes, intimidades na sua vida sexual, prematuramente, fruto de apenas um oi. Mas esse nível de intimidade não tem permanência. Esse nível de intimidade tem traumas. Esse nível de intimidade tem acusação. Esse nível de intimidade tem ação de demônios. O que Deus está falando é um nível de intimidade que nos leva a cada vez mais estar apaixonados pelo Senhor. Apaixonados pelo Senhor. Manda um beijo para Ele agora, vai. Aleluia. Que isso, apóstolo? Deus é santo. Sim, Ele é santo. Ele pula com a gente. Ele se alegra com a gente. Ele retribui. Ele mandou um beijo para você. O templo lá em Jerusalém está sendo preparado para ser reconstruído. Claro que os judeus hoje ainda vivem na expectativa de que Jesus vai chegar. O Jesus que eles aguardam, que já veio há 12 mil anos atrás. E uma das peças que está sendo feita é exatamente, segundo era no templo de Salomão, aquele véu, ou também chamado de reposteiro. Olha que palavra difícil para entender na Bíblia. Reposteiro, não é outra coisa senão véu. Aquele véu azulado lá mais interior. Esse que fica ali à frente da arca. O véu construído por Salomão, no templo que foi ampliado, por Herodes, era um véu que tinha 40 metros de altura. Você pode imaginar o que é 40 metros? Daqui onde eu estou até, ou da onde você está, até esse teto tem 5,5 metros. É 40 metros de altura por 20 metros de largura. Esse era o Santo dos Santos nos dias de Jesus. O véu, que a gente chama de véu, mas é uma cortina. Ela possuía uma espessura de tecido sobreposto sobre tecido de 10 centímetros de espessura. Isso aqui, 10 centímetros de espessura. Esse era o véu. Ou seja, uma impossibilidade de qualquer nível de alguém de fora conseguir sequer imaginar ou perceber vultos do que estava acontecendo dentro. A palavra diz que quando Jesus disse está consumado, ele diz está consumado, acabou essa intimidade com a intimidade que eu terei é com a humanidade que crê no meu nome. Esta é a casa que Jesus veio restaurar. E para Deus mostrar a sua força, diga a força de Deus. A força de Deus
para gerar intimidade. A Bíblia diz que o véu se rasgou sem toque de mãos humanas. Não caiu um relâmpago, não. Alguns engenheiros fizeram um teste de pegar uma amostra, construíram algo semelhante com essa espessura, conforme o tecido, o emaranhado, entranhado, como é que chama? Aquele negócio que vai, o trançado dos tecidos. Prendeu uma corda numa extremidade, uma corda na outra extremidade. E pegaram 2 cavalos. E cavalos árabes. Não é cavalo daqueles ruinzinhos, não chama de cavalo paraguai, não. Abençoamos o Paraguai em nome de Jesus. Vamos parar com esse negócio de amaldiçoar os povos. Isso é coisa de português. Português é bênção. Jesus morreu por eles também, por você. Não tem diferença nenhuma. Então amarraram aqueles cavalos, açoitaram eles para eles correrem. E com isso provocaram uma ruptura. Rasgar. E aqueles cavalos não conseguiram. O que durante 4.000 anos permaneceu sobre a humanidade, ou seja, a ausência da intimidade do homem com Deus, em um estalar de dedos, Deus desfez isso. Irmãos, isso é uma obra de sangue. Para quê? Para que eu e você pudéssemos agora termos intimidade com a palavra, termos intimidade com a oração, termos intimidade na adoração. Oh, é bom adorar, eu gosto de adorar, cansa um pouquinho, mas eu gosto. Tem que fazer um condicionamento, principalmente quando o Gabo está levando. Mas amados, quanto mais, dá uma olhada na plateia. Quantos são casados? Aleluia. Amém, né, Diogo? Queridos, você que é casado, você ama a sua mulher? Mulher, você ama o seu homem? Parece que está falando de homem, o que é isso? É meu marido. Não, se é mulher, ele é homem. Espero. Não, vou pular essa parte aqui. Irmãos, quem está falando aqui não é o apóstolo Renan, não é o apóstolo Marco Antônio. Se não gosta, tem alguma coisa errada. No encontro de casais eu começo assim com os casais. Vamos cantar aquele corinho famoso que diz assim: quem dá com uma alegria como o sol brilha. É só eu? Irmãos, isso é santo. Isso é santo. Vida íntima é santa. É por isso que tem muita perversão. É porque as pessoas não são instruídas nisso. Mulher, dê para o seu marido. Marido, transe com a sua mulher. Pronto, falei. Isso é santo. Porque a palavra diz que o diabo tenta. E o diabo entra na história quando isso não acontece. Se no mundo natural a gente sente falta e necessidade. Eu tenho 61 anos. Vamos pular esse assunto. Vocês estão muito eufóricos. Não estou animado para amanhã nada, filha. Amanhã eu começo a dar aula. Que isso, Aline? Gente, deixa isso para lá. Em nome de Jesus. Se nós que somos humanos, Deus nos criou com libido. Você sabe o que é libido, né?
Isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte da nossa constituição. Deus criou-nos para o louvor da sua glória, e nesse ambiente, para o louvor da sua glória, Ele criou esse lugar de intimidade, como reflexo daquilo que Ele deseja ter conosco. Entenda isso, espiritualmente falando. Deus quer intimidade, Deus quer olho no olho, Deus quer que a gente esteja com os ouvidos sensíveis para ouvir o seu sussurro. Então, amados, uma conferência, eu sou a tua casa na terra, ela tem que fechar, ela tem que concluir com uma restauração da intimidade. Então a gente tem que sair daqui com uma confissão dentro da gente. Se você é casado com a sua mulher, filha, vamos pôr em ordem esse lugar da nossa intimidade com o Pai. Vamos usar a nossa autoridade, vamos usar o nosso poder, vamos usar aquilo que nós temos para interromper, para não recosturar o véu da separação, porque tem muitos filhos de Deus que vivem num relacionamento com Deus como se houvesse ainda um véu. Uma vez por mês na ceia, uma vez por semana no culto, uma vez por mês você conhecendo a sua mulher, uma vez por semana você falando com ela, irmãos, acabou o casamento. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma reformulação nas nossas práticas. Não é uma conferência. Conferência é para que a gente confira e para a gente poder dizer assim, bom, nisso aqui eu estou acertando, mas posso melhorar. Mas nisso aqui, eu estou falhando. Eu tenho tempo para tudo. Eu tenho tempo para os aniversários. Eu tenho tempo para os casamentos. Eu tenho tempo para os restaurantes. Eu tenho tempo para os passeios. Mas tudo isso tem que ser secundário. E é amém mesmo, viu, gente? É amém mesmo. É amém mesmo. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Deus deseja que seja para com todos, mas Ele está colocando uma exclusão aqui. São para aqueles que o temem. A estes o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Deus vai dar a conhecer a mim e a você propósito para o qual eu e você fomos restaurados. Que dizem os homens que eu sou? Tem muita gente falando a seu respeito. Tem muita gente dizendo aquilo que você não é. Mas quem é você? Você é aquilo que Deus fala ao seu coração. É Deus abrindo os céus. Será que você está percebendo que é uma outra voz que o Senhor está falando nesses tempos? Céu na terra, 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 terra e céu. Alô? Jesus está dizendo, sim, antes que eu venha eu vou preparar. O Espírito é uma tipologia de João Batista. João Batista preparou o caminho para Jesus vir. Primeira vinda. O Espírito Santo é uma tipologia de João Batista, está preparando o caminho para Jesus vir. Na primeira vez, João disse, arrependei-vos, porque está chegando a vós o reino dos céus. O Espírito está falando a mesma coisa. Arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. João, não Batista, João, filho de Tiago, filho de Zebedeu, melhor, irmão de Tiago, falou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória na terra, como o unigênito. A glória do céu desceu à terra. É Deus mostrando que nesses tempos é a mesma coisa que Ele está fazendo. A glória dele está descendo. O que é a glória? O céu está descendo sobre a terra, para que a igreja esteja com seus olhos atentos, porque naquele momento, no soar da trombeta, você vai perceber: ok, Jesus, eis-me aqui, estou pronto. E no abrir e piscar de olhos, a casa da intimidade será arrebatada. A casa da intimidade. Entenda do que o apóstolo Valmer falou hoje pela manhã. Deus quer governar sobre toda a casa. Toda a casa. Toda a casa. Qual é a nossa decisão nesses dias? É remover os véus que estão na nossa casa, no nosso relacionamento, um para com o outro. O nosso relacionamento como irmãos em Cristo. O nosso relacionamento familiar. O que for possível, irmãos. Vamos remover o véu. E você poder dizer: Senhor, eu sou a tua casa na terra. Senhor, fica à vontade. Eis-me aqui. Eu quero um novo nível de intimidade contigo, Senhor. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Eu quero cantar juntos.